brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando o nosso terceira mensagem nesse período em que estamos confinados ou estamos no exílio do coronavírus. Momento difícil para todos, momento de adaptação, mas logo Deus nos dará a graça e a vitória nesse momento, tá? Sou o pastor Márcio Rocha, da Igreja Batista na Vila Muniz, aqui na cidade de Cajati, interior de São Paulo. Eu queria começar orando. Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite de descanso que nos concedeu, mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Pai, traga paz, traga alegria ao coração de cada um. Ajude os profissionais, todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, no combate ao coronavírus, tanto no Brasil quanto no exterior. E nos dê sabedoria, nos dê paciência e, acima de tudo, nos dê gratidão, mesmo em meio a esse momento tão difícil. Continue conosco, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, pessoal, eu não tenho muita habilidade na questão do virtual, nós estamos nos adaptando, tá? Até peço perdão por alguma falha. Tinha até pensado em fazer pregações ao vivo, ou pela internet, pelo YouTube, mas eu acho melhor não, tá? Para mim fica melhor, faço assim, edito, corto ali. E estamos indo pela graça e misericórdia de Deus. Domingo, primeiro domingo que estamos vivendo isso. E eu acredito que para a maioria daqueles que têm costume de conviver com a comunidade de uma igreja, vai sentir muita falta, principalmente no domingo, não é verdade? Mas hoje eu queria trazer um texto, falar sobre algo profundo de Deus ao teu coração.
O mundo é um mundo muito difícil, ao qual vivemos, é um mundo caído, gente. A gente não pode esperar muitas coisas boas. Lembre-se sempre, Jesus falou que no mundo vamos ter aflições, mas ele fala, tenham bom ânimo, porque ele venceu e nós venceremos. E hoje, a palavra de hoje, eu quero trazer para um acalanto, uma esperança. Lembra? Não tenha medo, tenha esperança. A palavra de Deus começa com o livro de Gênesis. Gênesis é um livro fantástico. E o título que eu dei para essa mensagem é Do Caos ao Paraíso. Eu já preguei uma vez na nossa igreja e eu queria compartilhar com vocês hoje. E o livro de Gênesis é um livro muito interessante por vários motivos. Alguns creem que foi apenas Moisés que escreveu, outras pessoas acreditam que tiveram mais autores no livro de Gênesis. Enfim, o que importa é o conteúdo. Ele foi escrito no momento em que o povo de Deus precisava de esperança. Eles haviam saído do Egito como escravos, foram para a liberdade, todos querem liberdade, mas a liberdade tem um preço. A liberdade tem um preço. E quando o povo se viu no deserto, naquele momento de alegria, passado algum tempo eles começaram a querer voltar para o Egito, porque a escravidão pressiona, aprisiona, mas os donos dos escravos sustentam os escravos e a liberdade faz com que cada um agora tenha que correr atrás. E o povo de Israel sofreu muito com isso, mesmo Deus cuidando deles no deserto durante os 40 anos. Pois bem, é nesse período em que possivelmente boa parte do livro de Gênesis foi escrito. Certo? O povo saiu de uma realidade do Egito e está indo para uma liberdade. E talvez alguma parte do livro de Gênesis tenha sido escrita até depois, isso não vem ao caso. Mas olha como que ele começa Gênesis. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu, como pastor, como cristão, eu creio piamente nisso. Eu creio que Deus criou tudo, eu creio no criacionismo. Eu não tenho problema quanto à questão do Big Bang. Se houve uma grande explosão, se tudo criou, alguém autorizou essa grande explosão, essa grande... E eu creio que, eita Deus, Deus está no meio disso. E é tão lindo esse Gênesis 1 que ele começa que Deus criou os céus e a terra. Mas sabe que interessante? Olha o que diz no versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Vocês conseguem imaginar alguma coisa ou alguém que não tenha forma, não tem forma definida e algo vazio? Estranho, não é verdade? É algo incompleto. É um lugar triste. E o Gênesis continua, diz que a terra era sem forma e vazia. Então, ao que parece, na verdade, a terra existia, mas era algo sem forma e vazio. Triste. É o que alguns chamam de teoria do caos, e eu creio dessa forma, era um caos. Trevas cobriam a face do abismo. A terra era sem forma, a terra era vazia e era coberta por trevas. Você quer ambiente pior? Você consegue imaginar um quadro pior do que esse? Onde um lugar não tem forma, um lugar é vazio e um lugar está em trevas. E assim como a terra era, em alguma situação nós estamos vivendo isso de alguma forma. Mas eu queria esquecer um pouquinho do coronavírus e eu queria trabalhar na tua vida. Talvez a tua vida esteja assim. Talvez você não tenha propósito na tua vida. Talvez você se sinta sem forma, não pertencente a lugar algum, vazio. Vazio, não há dinheiro, não há saúde, não há nada que preenche esse vazio que você sente. E coberto por trevas. Você se sente oprimido. Você talvez se sinta distante de Deus. Isso é o caos. Isso é o caos. Mas olha que maravilhoso, o versículo continua dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, em meio a esse caos, a terra sendo sem forma, a terra sendo vazia e coberta por trevas, havia algo surpreendente. O Espírito de Deus se movia sobre ela.
E sabe de uma coisa, meus irmãos? O Espírito de Deus se move sobre o caos. O Espírito de Deus se move sobre tudo aquilo que parece que não tem solução. E nesse momento que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, esse caos, o Espírito de Deus paira. O Espírito de Deus é soberano. O Espírito de Deus está só observando. Então, vamos continuar? Versículo 3. Em meio àquele caos, em meio a toda aquela loucura, disse Deus: haja luz e houve luz. Fantástico. Fantástico porque o caos existia, a terra era vazia, a terra era sem forma e era coberta por trevas. Até que uma hora Deus decidiu: haja luz. E a luz apareceu. Sabe? Há um momento em que Deus fala basta. Chega de trevas. Chega de vazio. Chega de algo sem forma, triste. E na hora que Deus entra em ação e vai mudar esse quadro, o quadro é mudado. Lembra de Jesus sobre as águas turbulentas, o pessoal com medo de morrer, ele falou: basta, sossega. E aquilo tudo cessou. E Deus vai dizer basta. Vai chegar uma hora que Deus vai falar: chega desse caos. Chega. Então cabe a nós esperarmos a voz de Deus. E em tua vida, eu quero também dizer a mesma coisa. A tua vida pode estar um vazio, um caos, triste, cheio de trevas. Mas olha, o Espírito de Deus paira sobre você. O Espírito de Deus paira sobre o teu lar. Talvez você ache que seu lar não tenha mais solução, mais jeito, mas o Espírito de Deus está olhando todo esse caos que está a tua família. E uma hora ele vai dizer: basta, haja luz. E o versículo 4 diz que Deus viu que a luz era boa. E aí ele separou a luz das trevas. Olha que interessante, gente. O fato de Deus ter criado a luz, Deus não acabou com as trevas. Antes era só trevas, mas agora há luz. Mas Deus não criou apenas luz e acabou com as trevas. Deus permitiu que as trevas continuassem. E a nossa vida é assim. Quando nossa vida está um caos, está perdida e nós nos entregamos a Deus, quando o Espírito Santo bate ao nosso coração, porque Ele paira sobre nós e Ele diz haja luz e começamos uma nova vida com Cristo, entenda uma coisa: a luz vem, mas ainda existe trevas. Ainda que haverão noites. Ainda aqui no Brasil, depois que tudo passar, haverão outros momentos difíceis, outras crises. No teu lar, você resolve um problema hoje, depois virão outros problemas. Porque é o mundo ao qual estamos vivendo. Aí Deus diz que viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Versículo 5. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi apenas o primeiro dia. Que legal, não é verdade? Quanta coisa a gente aprendeu nesse primeiro dia. Nós aprendemos que a terra era sem forma, a terra era vazia, a terra era coberta por trevas. Mas em meio a esse caos, o Espírito de Deus pairava. E quando Deus falou basta, haja luz, parte das trevas se dissipou e veio a luz. E se de repente você vive esse caos, se de repente você está ouvindo o Espírito de Deus pairar sobre a tua vida, deixa Ele agir em você. E Ele vai dizer um basta. Esse foi o primeiro dia. Vamos para o segundo dia? E depois disse Deus, mais uma vez é Deus que manda: haja entre as águas firmamento que separe águas de águas. Agora é bem interessante, porque lembra, a terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, aparentemente, gente, é como se o mundo já existisse, mas não era organizado. E dentro desse mundo ele era coberto por águas. O que cobria o mundo? Água. Qual era o maior problema do mundo? Água. Para existir vida, para existir terra, animal, ser humano, tinha que diminuir as águas. As águas cobriam todo mundo. É o que Deus fala: haja entre águas um firmamento que separe águas de águas. A parte da água que estava na terra
foi para o céu, é o que chama de firmamento, as nuvens, demais coisas. Versículo 7, então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento e as que estavam por cima, e assim foi. Deus manda, a criação obedece. E ao firmamento Deus chamou de céu, e passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. Sabe que grande lição nós vemos? Para resolver o problema, Deus não coloca primeiro o homem, porque havia só água sobre a terra. O homem não teria onde pisar. Outro problema, antes de criar o homem, Deus tinha que colocar alimento para o homem, que vamos ver lá na frente. E as águas não dariam. Então, antes de chegar no final, ele vai por etapas. A nossa vida é assim. Às vezes nós queremos chegar logo no final, mas não queremos ir por etapas. Certo? Deixa eu dar uma dica para nós. Eu sempre costumo falar para a nossa igreja que o que Deus faz para nós é o impossível. O possível nós fazemos. Ele não mexe uma palha para aquilo que eu e você pode fazer. E vamos tirar alguns aprendizados desse momento tão difícil, gente. Muitos de nós, ninguém estava preparado para o que estamos vivendo. E a maioria de nós está desesperada porque estamos endividados. Não é verdade? Nós não pensamos em ter um fundo, ter guardado um dinheiro. Mas não, se eu ganho 1.000, eu gasto 1.500. Fim do ano tem um 13º, eu resolvo tudo. E não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que devemos ser prudentes. E esse caos de hoje, ele está do jeito que está, porque infelizmente nós damos o passo além da nossa perna. Pessoas estão desesperadas porque estão endividadas. Comerciantes estão perdidos porque não tem capital de giro, não tem um dinheiro guardado. Eu ganhei 100 mil esse mês, eu vou trocar meu carro, vou comprar minha casa, vou viajar. A palavra de Deus nos diz, guarde, poupe para o dia mau. Vamos aprender. Se organize, passo a passo. Muitas pessoas estão com a vida financeira organizada, não tem tantas dívidas, essas estão mais tranquilas. Então, quando a gente passar por esse processo, tire isso de lição, dê o passo de acordo com o que você pode dar. Não viva um padrão de vida que você pode viver. Primeiro dia, qual que era o problema maior do mundo? Água, muita água. Então Deus separa as águas de cima e as águas de baixo. E este foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Lembra? Um pouco da água foi para o firmamento e ficou um pouquinho aqui cobrindo o mundo. E apareça a parte seca. As águas que ficaram aqui cobrindo a terra, Deus falou, juntem-se. Foi onde foi criados os oceanos. E apareceu os continentes, a parte seca. E assim foi. E a parte seca Deus chamou de terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom, que maravilha. Então, primeira coisa, a terra era sem forma, vazia e cheia de trevas. Antes de organizar o mundo, o que Deus faz? Luz. Quando você chega na tua casa, no teu quarto, está todo bagunçado à noite. Antes de você deitar e se arrumar, o que você faz? Você acende a luz. Quando você acende a luz, você vê que a tua cama tem que ser arrumada, você tem que ver onde tem que limpar antes de deitar. Certo? Então, antes de resolver a vida, é a luz. Quando a luz chega, a luz mostra tudo que está de errado. E na hora que a luz aparece, o que cobria o mundo era a água. Então, tem que resolver primeiro as águas. Água para cima, água para baixo. Pronto. Agora, antes de criar os animais, antes de criar o homem, eles têm que ficar em terra seca. Aí, Deus separa os oceanos da terra seca. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Olha, tudo escuro, luz. Maravilha, mas lembre-se, ainda ficou as trevas. Temos que saber lidar com os períodos de treva. Temos que aprender a viver com os períodos de escuridão. Para isso temos que nos organizar.
Qual o problema maior? Água. Só água, só água, só água. Então, pega um pouco de água para cima, um pouco de água que fica na terra, separa os mares e os continentes. Agora dá para crescer erva verde. Agora dá para ter árvores frutíferas. E assim Deus faz. Cria as árvores frutíferas. Versículo 12. E a terra fez brotar a vegetação. Que fantástico! Deus não criou a vegetação. Deus já havia criado a terra. E a Bíblia diz que é a terra que fez brotar. Deus manda e a terra obedece. Deus faz o impossível. Deus pode mudar o quadro da tua vida. Mas o Espírito de Deus paira. Cabe você deixar. Versículo 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha, que tudo que Deus está fazendo ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Que incrível, né, gente? Passo a passo, observem, passo a passo. Deus não tem pressa. Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de etapa. Ele quer nos ensinar isso. Nós, principalmente os ocidentais, esse mundo moderno, a gente quer alcançar as coisas muito rápidas. Nós queremos ter uma casa boa, mas não quer trabalhar. Eu quero ter um bom cargo, mas eu não quero começar por baixo. Eu quero ganhar 10 mil, 20, 100 mil por mês, mas eu não quero começar trabalhando no serviço que ganha um salário mínimo. Etapas. Mas a gente tem que aprender a ser grato. Porque observe, o mundo era um caos. Quando Deus diz, haja luz, ele falou, que bom. Mas ainda podia melhorar. Só tinha água, ele coloca água para cima e água para baixo. Aí Deus fala, ficou bom. Agora ele separa as águas a terra dos continentes e os oceanos, e ele fala, tá bom. Agora, como ficou os continentes, ele cria a vegetação. E Deus fala, tá bom. Vocês observam como Deus se alegra a cada etapa alcançada? É um ensinamento para nós, gente. Deus não precisa, Deus é poderoso, onipotente. Mas nós temos dificuldade em nos alegrar por vencer cada etapa. Nós queremos sair do caos ao paraíso, mas nós não queremos passar pelo processo. Aprenda a ser grato e agradecer por cada conquista, cada parte, cada coisa que você vence. É como eu quero perder 10 quilos e vou para a academia e eu quero perder os 10 quilos de uma vez. E aí eu chego, vou me pesar, perdi 300 gramas. Tanto esforço inútil. Não, foi bom. Foi bom, continue. Aprenda a ser grato nas primeiras coisas, nas coisas pequenas, e Deus vai fazendo isso. E isto foi o terceiro dia. Versículo 14. Disse Deus, mais uma vez, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares. O maior para governar o dia, que nós chamamos de sol. E o menor para governar a noite, que nós chamamos de lua. E fez também as estrelas. E Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Vocês observaram um detalhe? No primeiro dia, Deus criou, antes de tudo, a terra era sem forma, vazia, coberta de trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. Haja luz. Quando aparece a luz, o mundo está coberto por águas, ele separa as águas de cima por água de baixo. Agora ele pega as águas de baixo e separa entre os oceanos e o continente. E aí ele pega o continente e cria as plantas, as árvores. E só no quarto dia ele cria o sol. Mas como que apareceu a luz no primeiro dia? Segura aí que logo, logo a gente vai ver.
Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Irmão, que coisa fantástica! O versículo 20 diz que agora Deus enche os oceanos e as águas de seres vivos, porque até então o oceano e os rios não tinham vida. Mas antes de Deus preparar a vida, Deus prepara o local, o ambiente, o lar, a casa. Aí Deus cria as aves do céu. Por quê? Porque agora pode existir aves do céu, porque elas têm que pousar em alguma coisa. Lembra, lá no primeiro dia a terra era coberta por águas. Se tivesse pássaros, eles iam pousar onde? Não tinham onde pousarem. Agora sim, agora tem terra, agora tem árvore, agora tem frutinha para eles comerem. Agora o oceano pode ter vida. E agora a terra pode ter vida. E Deus começa a trazer vida. Deus começa a trazer alegria a tudo aquilo. E observe, antes tudo era um caos. Você consegue imaginar uma ave vivendo lá no versículo 1? Uma terra sem forma e vazia? Você consegue imaginar um peixe vivendo num lar daquele? Não. Deus não quer ninguém vivendo no caos. Mas para chegarmos ao paraíso, há processos. E agora no versículo 22, a Bíblia diz: então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares. Multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. Agora tem os bichos. Mas lembra que no 4º dia Deus criou sol e a lua. Olha só. Antes disso, não sabemos como que era. As estações servem justamente para que os animais tenham um período de descanso. Entendam que agora é hora de fazer e hora de dormir e vice-versa. No 5º dia, Deus criou o ambiente estava pronto para os animais viverem. A casa estava organizada. Você já foi morar numa casa? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Eu já passei por isso quando morava com meus pais. Morar numa casa em reforma não é terrível? Você ir para uma casa, levantou a casa, você fala assim, levantou, agora eu vou morar para lá. Só que você entra dentro da casa, aí tem que colocar piso. Aí a mulher fala, amor, tem que pôr o piso. Não, vamos assim mesmo, depois a gente coloca. Você já viveu numa casa onde está com os móveis colocados, onde está tudo pronto e de repente você tem que colocar o piso? É um transtorno, não é verdade? Não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que é um transtorno. Então Deus sabe que para que os animais estivessem na terra, tudo tinha que estar organizadinho. Antes dele criar os animais, as aves, tinha que ter alimento para eles. Antes do mundo estar preparado para receber o ser humano, o mundo já tinha que estar organizado. Lembre-se, Deus nos dá a possibilidade de nos preparar para muita coisa. Se organize antes de casar. Você tem um emprego? Você consegue se manter? Ou você é maduro o suficiente? Tem gente que está casando e não paga nem as próprias contas, são totalmente dependentes dos pais. Olha, está dando um passo além. Está querendo criar responsabilidades onde não existe maturidade. Aprenda etapas na vida. Versículo 23, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. 24, e disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, e mais uma vez Deus viu que ficou bom. Etapa a etapa, cada conquista Deus celebra, cada conquista Deus fala, ficou bom. Aprenda a valorizar os pequenos avanços.
Aprenda a valorizar as pequenas conquistas. Eu costumo dizer que a gente sonha tanto em ter uma casa própria e a gente fica tão cego para conquistar a casa própria, pedindo a Deus, que nós esquecemos de agradecer a Deus por podermos pagar o aluguel. Não é verdade? Às vezes nós ficamos tão cegos para ter o nosso carro que esquecemos de agradecer a Deus por poder ter dinheiro de andar de ônibus. Aprenda a se alegrar com as pequenas conquistas, tudo é etapa. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mundo sem forma, vazia, coberto de trevas, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Trevas. Tudo era trevas. Deus disse: haja luz. A luz aparece, mas as trevas não desaparecem. Lembre-se disso. A luz vem, mas as trevas persistem. A Bíblia diz que quando nós entregamos a Cristo, entregamos nossa vida a Cristo, nossa vida muda, mas nossa luta é contra o velho homem. Dentro de mim existe trevas. Dentro de você existe trevas. Esse mundo é um mundo de luz e de trevas. A gente precisa aprender a lidar com isso e conviver com isto. Pois bem, haja luz. Depois ele separa as águas do céu e da terra. Depois ele junta os mares e os continentes. Depois ele cria os animais, sol, lua, estrelas. E aí, somente no último dia ele cria o homem e a mulher. Depois que está tudo organizado, aí ele cria a coroa da sua criação, que é o homem e a mulher. Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que eu lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, eles servirão de alimento para vocês. Olha lá, antes dele criar os homens, ele criou a comida para eles. Antes dele criar Adão e Eva, ele primeiro cria toda a natureza para que eles possam se alimentar. Isto é organização. E dou, versículo 30, todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. E no sétimo dia Deus descansou. O versículo 31 diz que quando Deus viu tudo o que havia feito. O que era tudo? Ele olhou lá de trás, desde o mundo de caos, sem forma e vazia, e foi acompanhando cada processo. Agora existe luz, agora organizei as águas, agora organizei os mares, o continente, as plantas, sol, lua, estrela. E agora a coroa é o homem animal. Quando ele olha aquele quadro pronto, ele falou assim: tudo ficou perfeito, show de bola. Aí está completa a obra. Sabe, hoje vivemos um momento muito difícil, mas aprenda a agradecer cada conquista, cada etapa que você vai ter hoje na sua vida. Tá? Cada momento que você orar a Deus agradecendo por alimento, lembra-se que tem muitas pessoas que não têm alimento. E o Brasil, nós estamos vivendo um momento, gente, que às vezes eu me envergonho. É óbvio que é assustador. Óbvio que é assustador. Mas você já para para pensar que há países no Oriente Médio que vivem em guerra há décadas. Pais
não tem comida para dar aos filhos há décadas. Nós, graças a Deus, estamos grávidos, 2 meses. Fomos fazer ultrassom essa semana, vi o batimento cardíaco do bebezinho, estamos maravilhados. Ficamos preocupados? Óbvio que ficamos. Mas eu fico imaginando aquelas mães que vivem em países onde há guerra civil há décadas. Você tem noção do que é isso? Aonde o filho vai nascer? Não tem médico para acompanhar. Não tem remédio. E aí a gente olha para a nossa vida hoje, apesar de tudo, a gente tem muito a agradecer. É triste quando a nossa motivo de agradecimento é quando a gente se baseia na desgraça do outro. É feio isso. Porque demonstra como a gente é ingrato. Eu tenho que olhar o outro pior para ver que eu estou bom. Isso é terrível. Mas eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que um dia vamos olhar todo esse quadro daqui a algum tempo, alguns meses. E aí vamos ver que tudo passou. E para esse caos que a gente vive até chegar a um paraíso, há processos longos. Organiza tua vida familiar, organiza tua vida emocional e, acima de tudo, organiza tua vida espiritual, certo? Por quê? Porque hoje, como pastor, eu acompanho várias famílias, vários casais, e acompanhei, tenho ajudado de uma certa forma, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. E sem sombra de dúvida eu digo uma coisa para vocês, o maior problema das famílias hoje aqui no Brasil é dívida, nós não sabemos lidar com crédito, certo? Porque quando você se endivida muito, sabe o que acontece? Você começa a trabalhar demais. Daqui a pouco você vê que o seu trabalho não é suficiente, aí você começa a ter um outro trabalho, você começa a fazer hora extra. Aí você fica preocupado, você não dorme bem. Você preocupado, você fica impaciente com a tua esposa e com teus filhos. Aí a tua esposa acha que você já não ama, teus filhos já se distanciam do pai, daqui a pouco a família acaba, aí vem doenças psicossomáticas, você dorme mal, se alimenta mal. E problema e doença, aí acho que é espiritual, que é o diabo, e o diabo não fez nada. Tudo fomos nós. Por favor, em nome de Jesus, organize tua vida financeira. Viva um padrão de vida que você pode viver. Não queira mostrar para os outros que você é alguém que você não é. Aprenda a contentar-se com o que você tem. E hoje, com toda certeza, eu posso dizer que as pessoas mais tranquilas são aquelas que estão com a vida financeira em paz. Os mais preocupados hoje são aqueles que nunca se preocuparam em organizar a vida financeira. Aprenda, por favor. Não espere vir uma outra crise. Aprenda que a vida é feita por etapas, passo a passo. Qual o maior problema da tua vida hoje? Talvez seja a sua saúde, então cuida da sua saúde. Talvez seja seu problema conjugal, cuida, familiar. Talvez é o problema espiritual. Pastor, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo. Então foque nisso. Talvez seja a sua vida profissional. Não sei, mas todos nós temos problemas. Todos nós temos. A gente tem que ver qual que é o maior problema. Aí faça como Deus. Acende a luz. Qual é o maior problema? Vai organizando. Vai organizando. E Deus disse que no final Ele descansou. O paraíso está pronto. E ó, dá trabalho organizar um paraíso. Deus não se cansa, Deus não precisa disso. Ali está escrito para nos trazer uma lição. Tá? O que está ali é para nos ensinar algo. Isso é para nos mostrar que para nós sairmos de um mundo de caos até chegarmos ao paraíso, nós temos que trabalhar muito. Nós temos que suar demais. Mas a bênção é que no final, no 7º dia, descansaremos e aí vamos olhar e ver que tudo foi muito bom. E para terminar, eu queria trazer mais uma palavra de esperança. Lembra quando no 4º dia Deus criou o sol? Eu perguntei, e agora? Não é estranho que Deus criou a luz primeiro e criou o sol no 4º dia? Não é esquisito isso?
Ué, mas o que iluminava se não era o sol? Pois bem, Moisés viveu no Egito muito tempo. Ele foi criado lá no lar do faraó. E no Egito, um dos grandes deuses era Ra, Deus Sol. Os mais antigos, como eu, que assistiram Thundercats, você lembra de Mun-Ra, o ser eterno? Isso. Mun, o deus Lua, Ra, o deus Sol. E o deus Sol era o deus da vida, assim como o deus Mitra para os romanos, que era o deus Sol também. Quando Moisés sai do Egito, aparentemente o que Deus está dizendo é o seguinte: eu não preciso do Deus do Egito para trazer luz. Inclusive, o Deus que eles adoram, que é Ra, que é o Sol, foi eu que criei. Que lindo, né? Eles adoravam Ra porque Ra era o Deus que traz vida, luz é vida. E de repente, imagine um egípcio lendo aquilo e falando assim: não pode, é Ra que criou tudo. E aí de repente um hebreu fala assim: não, o meu Deus criou o teu Deus, cara. Mas como que a gente responde isso? A Bíblia é um livro só. Em Apocalipse, capítulo 22, João. Então lembre-se, João estava preso. João estava vivendo um exílio. João estava distante da sociedade. João estava vivendo encarcerado na ilha de Patmos. Parece com o que a gente está vivendo hoje, não é verdade? João foi um dos últimos apóstolos a morrerem. Diz a tradição que ele foi mergulhado ou em óleo ou água fervente, não se sabe ao certo, e foi mandado à ilha de Patmos. Ali ele ficou isolado, uma ilha grega. E ele estava vendo caos. João vivia o caos, abandonado, doente e velho. E Deus traz a ele a visão de Apocalipse, a revelação dos céus. E olha o que diz em Apocalipse 22, de 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua da cidade principal. No meio da rua principal da cidade. Um primeiro vídeo que eu fiz sobre refúgio e fortaleza, o Salmo 46, fala que o rio de Deus, o rio que alegra a cidade de Deus. É este rio que passa no meio da cidade. A Bíblia se completa uma com a outra. De cada lado do rio estava a árvore da vida. A árvore da vida é uma alusão ao paraíso que foi criado, que nós acabamos de ver aqui, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Olha só. Se as nações precisavam ser curadas, é porque as nações estavam doentes. E é o que nós vivemos hoje. Mas já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão e eles verão a sua face. Deus está dizendo para João, um homem isolado, um homem doente, um homem preso, um homem sem esperança, um homem que vive o caos. Um dia você verá Deus face a face. E ele continua, e o seu nome estará em suas testas. E não haverá mais noite. Olha que lindo. Porque quando Deus cria a luz, lá em Gênesis capítulo 1, ele cria a luz, mas as trevas não acabaram. Lembra? A noite continua a existir. Mas haverá um momento, meus irmãos, que a noite não haverá mais. Haverá um momento que não haverá mais desgraça, não haverá mais tristeza, não haverá mais coronavírus, não haverá mais problema na família, não haverá mais depressão, não haverá mais ansiedade, mais nada disso. E aí o Apocalipse nesse texto continua. Eles não precisarão de luz de candeia. Candeia era o que eles usavam para iluminar. Se fosse hoje, não precisaria de lanterna. E eles não vão precisar da luz do sol. Vocês têm noção do que é isso? Deus, o anjo está dizendo para João, João, haverá um lugar lá no céu, que é o trono da cidade de Deus, o trono de Deus, a cidade santa. Quem vai estar lá vai ver Deus face a face. E o povo tinha medo de ver Deus. Mas vocês vão ver face a face. Vocês vão ver, o nome dele estará em suas testas. Sabe o que é isso? O nome de Deus nas testas é propriedade exclusiva de Deus. Agora estamos no céu, é ali, é a casa daqueles que são escolhidos. Lá não tem maldição, lá não tem tristeza e lá não tem nem mais noite. Por quê?
porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Lá não haverá sol e nem luz, porque o sol e a luz do novo céu e nova terra é a glória de Deus. O sol e a luz é inútil no céu. Sabe quando Deus disse, haja luz? Ali é a glória de Deus, meus irmãos. Deus não precisa do sol. O sol foi criado no quarto dia. E haverá um dia que o sol se acabará, o sol se extinguirá. E no dia que tudo isso acontecer, continuará tendo luz nos céus, porque a glória de Deus é eterna. E lá no céu, a noite não existirá mais. Então, enquanto estamos aqui na terra, vamos aprendendo a conviver com o dia e com a noite. Vamos organizando nossas vidas por etapas. E vamos agradecendo a Deus por cada conquista. Cada conquista, Deus é muito bom. Você está comendo feijão com farinha? Deus é bom. Tem gente que não tem isso. Lembre-se, agradeça. Está conseguindo pagar teu aluguel? Deus é bom. Sua vida está um caos? Lembre-se, o Espírito Santo de Deus paira sobre a tua vida. Basta apenas você entregar a tua vida a Deus e permitir que Ele mude. Na hora que Ele falar, haja luz, a tua vida muda. Na hora que Ele dizer, acabe com tudo isso, a tua vida muda. Deixa Deus agir em tua vida. Lembra, não tenha medo, tenha esperança, porque a mudança começa em mim. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. O Espírito de Deus paira sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o nosso país, no caos que nós vivemos. Se deixarmos Deus agir, Ele muda do caos para o paraíso. Ele muda a história da tua vida, do caos que você vive para o paraíso. Vamos orar? Pai querido, abençoe, ó Pai, nossa vida. O Senhor sabe como sentimos medo por tudo isso que passamos. Mas, Pai, que a graça do Senhor se manifeste em nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor que paira sobre esse caos, ó Pai, mude e que um dia possamos voltar ao paraíso aqui na terra. Abençoe a família de cada um, o lar de todos, a saúde emocional, física e espiritual. E financeira também. Nos ajude a sermos responsáveis por nossas atitudes, ó Pai, que possamos passar por esse momento de forma madura. Abençoe a cada um e nos ajude a sermos gratos por cada conquista em nossa vida, porque o Senhor é muito bom. Abençoe a cada um. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com você que está nos assistindo e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vou ver se eu consigo postar um outro vídeo amanhã. Se você quiser fazer algum comentário, comente aí embaixo, vamos interagindo. Se precisar de oração, começa aí, manda aí, vamos conversando, vamos nos ajudando, tá? Embaixo no vídeo, nas descrições, estarei postando o número da conta da igreja. Se quiser, se Deus sentir no teu coração, Deus tocar em teu coração, faça transferência. Temos missionários que temos ajudado, que estão na França e na Itália, precisam muito. Pessoas da comunidade que precisam ser ajudadas também, tá bom? Deus abençoe muito. Fique com Deus e fique em paz, que Deus vai mudar nossa vida do caos para o paraíso. Basta a gente deixar, tá bom? Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau.